Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica. Estamos estudando Daniel. Hoje será o último estudo de Daniel, mas nós já estudamos até aqui 1ª, 2ª e 3ª João. Vamos iniciar na próxima semana em Jonas. Antes do nosso estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça, seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu ou uma dúvida que não foi tirada aqui. A gente vai se esforçar ao máximo para te atender lá nos comentários. Inclusive, o seu comentário pode te levar para a conferência de jovens da Fiel do próximo ano. Vai estar passando um card aqui, onde eu lancei toda a explicação para você participar e concorrer a esse ingresso, tá? Então, não se esqueça de assistir esse vídeo. O seu comentário tem que ser pertinente ao vídeo. Então, estude até o final. Vamos ver o que nós vamos aprender aqui hoje. E seu comentário pode te levar para a Fiel Jovens de 2023, tá bom? Vamos para a vinheta. Mas antes da vinheta, vou estar passando aqui também um vídeo do curso Legado, um curso ao qual me formei. E foi muito importante para meu crescimento e eu também entendo que será importante para você. Após a programação, após o vídeo do legado vai ter a vinheta e depois da vinheta nós vamos entrar no último estudo de Daniel, beleza? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como cristão, será que você conhece bem a palavra de Deus? Manuseia corretamente a Bíblia? Tem crescido na fé? Se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, o curso Legado é uma excelente oportunidade. As aulas ocorrem mensalmente aos sábados, das 8h30 às 17 horas, e são ministradas em Macaé e Cambuci. Quer estar conosco na próxima turma? Então corra e faça já sua inscrição, seja no stand após o culto ou pelo site www.cursolegado.com.br. Curso Legado, a palavra de Deus levada a sério. É isso aí, a vinheta já rodou e nosso estudo está em Daniel capítulo 12, versículos 1 a 13, intitulado como Os Tempos do Fim. O livro de Daniel, basicamente, embora ele se concentre bastante lá em particular lá no tempo de Israel, né, se concentre naquele período da história de Israel, onde houve o exílio, e nós podemos ver também que nesse momento, dentro de algumas visões, estão apontando também para dias atuais e apontando inclusive para Cristo. Por isso nós estamos finalizando hoje com uma conclusão, né, daquelas visões que os reis tiveram, da conclusão das visões que o próprio Daniel teve, para a gente finalizar esse capítulo 12, que de fato está apontando para os últimos dias, ou seja, os tempos do fim. Nós vamos ler todo o capítulo 12 e eu vou fazer aquela divisãozinha básica que é de costume, já há um tempinho eu não estava fazendo, mas hoje eu achei por bem fazer também as divisões. Vamos ler Daniel na minha versão NVI, diz assim: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a esquerda
e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar alcançar o fim dos 335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Oremos. Pai, Tu és altíssimo, soberano, e somos gratos ao Senhor por mais um estudo. Obrigado pela clareza que o Senhor tem abençoado nesse entendimento. E hoje, finalizando mais um livro, que o Senhor possa nos conduzir também a um entendimento claro para o próximo estudo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o título, Os Tempos do Fim. E nós vamos observar aqui nos versículos 1 a 3 que existe a apresentação do grande príncipe. Então aqui, nesse momento, nós temos várias informações onde estão diretamente apontadas para Cristo. Por exemplo, quando inicia o seguinte: o grande príncipe. Então vamos lá, ó. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe. Esse termo ele é usado para Cristo, ou seja, nesse momento não está usando príncipes normais, mas o grande príncipe que sempre é intitulado como apontando para Cristo. Um outro momento também que fala o seguinte, ainda no início dos versículos 1 a 3. No versículo 1, lá no finalzinho: todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Ou seja, escrito no livro da vida, será liberto por Cristo, está apontando para a salvação em Jesus Cristo. No versículo 2, diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, muitos acordarão para a vida eterna, ou seja, mais uma vez apontando para a vida através de Cristo, outros também irão para a vergonha. Ou seja, esses acontecimentos, eles serão de fato apontados para o resgate de Cristo. Até então nós podemos só observar, só afirmar que todos esses acontecimentos estão apontando para o nosso resgate em Cristo. Seja para o povo de Daniel na sua realidade, seja para nós hoje em nosso tempo. Mas acima de tudo, fala sobre o grande príncipe que é Jesus. Nos versículos 4 a 8, quando será? Quando que isso vai acontecer? Qual é o período? Em quanto tempo tudo isso acontece? Nos versículos 4 a 8, você pode dar uma pausa, ler novamente, mas dos versículos 4 a 8, não há muito uma clareza com relação ao tempo. Não há muito algo dito claramente. Ele mesmo fala, quando, no versículo 7, por exemplo, nós temos uma evidência de quando poderá acontecer. Apesar do tempo não ser evidente, nós temos uma evidência de quando irá acontecer. Haverá, finalzinho do versículo 7. Haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Ou seja, assim que o poder do povo santo for quebrado, tais coisas irão acontecer. Ou seja, quando nós não tivermos poder. Quando o povo santo estiver totalmente sem forças para lutar, acontecerão essas coisas. Então, o tempo não está claro, mas nós temos a evidência de que através de Cristo nós seremos salvos, e justamente quando não tiver mais ação nossa, aquilo que for capaz, aquilo que for cabível a nós, nós iremos fazer. Aquilo que não tiver mais a nossa força, ao nosso poder, irá acontecer tais coisas. Inclusive, nós podemos afirmar que aqui essa clareza ela é tão atraente para nossas pesquisas, não sabermos o tempo, porque muitas pessoas começam a citar tempos. Vamos pensar na realidade de Daniel, que muitas coisas aconteceram e se cumpriram na vinda de Cristo, e eles não sabiam o tempo, mas aconteceu.
E nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, onde nós sabemos que Jesus voltará, nós também não sabemos o tempo, e a gente não pode ficar criando expectativas de pesquisar e encontrar uma data fixa. Pelo contrário, nós temos que estar preparados, porque nem mesmo o Filho sabe. Lá em Marcos 13:32, nem o Filho sabe quando. Então, nós também não saberemos. Então, não comece a crer em datas supostas aí que alguns estão colocando que o mundo vai se acabar em tal dia. Nem o Filho sabe. Então, se no tempo de Daniel muitas coisas se cumpriram em Cristo e eles não sabiam a data exata, eles tinham suposições. Assim nós também não sabemos qual é a data e nem o próprio Filho sabe. Lá em Marcos 13:32 nós podemos entender que nem o Filho sabe. Então, quando será o fim? Quando nós não tivermos mais forças para lutar contra o inimigo, quando de fato nós não tivermos mais condições de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer, Jesus voltará. Quando nós cumprirmos o nosso papel, Jesus estará voltando. E nos versículos 9-13 nós temos basicamente a informação do tempo do fim. Então aqui fala de 2 números, né? Nos versículos 9-13 nós temos 2 evidências de número. Ele respondeu: siga o meu caminho, Daniel. Deixa eu ver, pois as palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados, refinados. Deixa eu ver aqui onde nós podemos encontrar. Depois, versículo 11, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrifício terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 2335 dias. Bom, esses 2 números que referem-se a dias, eu até cheguei a pesquisar alguma coisa sobre esses números, o que poderia significar esses números. Confesso que eu não encontrei nenhuma explicação convincente, então eu não vou falar para vocês o significado desses dias, não consegui encontrar clareza nisso, mas a evidência que a gente pode encontrar é o seguinte: mesmo eu não sabendo o significado dos números, chegará o fim. Chegará o dia em que Jesus voltará. Haverá esse dia. Então, esteja preparado para isso. Se prepare para isso. É simples assim. Esteja pronto para a sua volta, porque haverá o tempo do fim, sim. Apesar da gente não saber quando, esse fim chegará. As aplicações ficam da seguinte forma. Primeira, olhe para Cristo. Há a promessa. Há uma promessa da sua volta. Precisamos estar prontos para isso. Olhar para Cristo e render a Ele. Renda-se a Ele. Olhe para Ele e renda-se. Segunda aplicação, prepare-se para a volta de Cristo. Esteja preparado para a sua volta. Há um tempo ao qual nós não sabemos qual será, mas nós sabemos que chegará. Então, esteja preparado para esse dia. Terceira aplicação, reflita sobre seu fim. É a mesma aplicação do estudo passado, vai estar passando o card aqui também. É a mesma aplicação do estudo passado. Reflita sobre seu fim. Haverá um fim para todos nós. Qual será o nosso fim? Para onde nós iremos quando nós morremos ou quando Cristo voltar? A grande ideia fica da seguinte forma. Devemos olhar para Cristo, refletir sobre o nosso fim e nos preparar para a sua grande e gloriosa volta. Eu vou repetir. Devemos olhar para Cristo, refletir sobre o nosso fim e nos preparar para a sua grande e gloriosa volta. Que os irmãos fiquem com Deus e até o próximo encontro. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo que ora por alguém como eu, intercessor que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu,
A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens 2023.